Bom, pessoal, no vídeo de hoje, então, faremos a terceira parte do trabalho da disciplina de DAPA do professor Bacarin, intitulado Cálculo dos preços recebidos pagos. O que vamos fazer? Escolher o item mais importante de exportação, se a cadeia for superavitária, ou importação, se deficitária, e calcular o preço recebido pago em dólares. Com auxílio da taxa de câmbio, transformar este preço em reais e fazer algo similar para o saldo comercial. Preencher a tabela 3 e comentar seus resultados, destacando se o movimento de valorização ou desvalorização do real foi favorável ou prejudicial ao saldo comercial obtido. Essa, então, é a tabela em que a gente deve preencher. Tem a coluna dos anos, da taxa de câmbio, do preço em dólares, do preço em reais, do saldo em milhões de dólares e do saldo em milhões de reais. Por onde vamos começar? Vamos começar pegando a taxa de câmbio em que o professor enviou para a gente por e-mail. Entrando no Sysgrad, no dia 26 de maio, o professor enviou um e-mail com um anexo escrito TX Câmbio. Abrindo esse link, vai abrir diretamente aqui no Excel a planilha das taxas de câmbio. Vamos pegar a taxa de câmbio correspondente ao agrupamento em que a gente escolheu. No caso, eu vou dar o exemplo do agrupamento de algodão e dos anos de 2006 a 2012. Mas, se no seu caso for os anos de 2013 a 2019, então você vai pegar esse intervalo. Depois de colocar na tabela os anos correspondentes ao seu agrupamento e a taxa de câmbio que a gente pegou da tabela, lembrando que a taxa de câmbio a gente tem que arredondar e deixar só 2 casas depois da vírgula, orientações do professor. Após feito isso, a gente vai para a coluna do preço em dólares. Como que a gente vai achar esse preço? Esse preço é o unitário, então a gente precisa do Agrostat. Dentro do site do Agrostat, como já foi ensinado na primeira parte do trabalho como chegar a essa parte do site, nós vamos identificar qual foi o item de maior valor no último ano. Então, como eu estou pegando de referência o período de 2006 a 2012, então nós vamos verificar o item mais importante em 2012. Caso o seu trabalho seja de 2013 a 2019, você deve pegar o ano de 2019 para observar. E no caso do algodão, como foi uma cadeia superavitária, então nós vamos pegar a exportação. Se fosse uma cadeia deficitária, a gente pegaria importação. Dentro da cadeia de algodão e seus produtos, a gente deve abrir todas as abas possíveis até chegar naquelas em que não dá para abrir mais. Isso em qualquer cadeia, para vocês verem o item de maior relevância dentro do grupamento. Dentro do algodão e seus produtos, o item de maior relevância é o algodão simplesmente debulhado, não cardado nem penteado. Como que a gente chegou nessa conclusão? Porque é o item que tem o maior valor exportado em dólares. Então, a gente tem que olhar os valores de todos os itens abertos nas suas máximas abas. Então, no caso do algodão, esse foi o item de maior valor exportado. Se fosse o caso de importação, a gente olharia o maior valor importado. Feito isso, a gente pode observar que os valores dessa tabela estão em dólares, certo? Então, a gente vai preencher o preço em dólares. Como que a gente vai achar o preço unitário? A gente pega o valor e divide pelo peso, o que vai corresponder ao valor por quilo do item que vocês estão avaliando, certo? E dessa forma a gente vai fazer para todos os anos até preencher a parte de preço em dólares unitário da tabela. Depois de calculado todos os preços unitários em dólares de todos os anos, a gente vem e coloca na tabela. Lembrando que precisa arredondar até 2 casas depois da vírgula. Depois de achado esse preço em dólares, a gente vai achar o preço em reais. Como que a gente vai fazer isso? Através da taxa de câmbio. Porque a taxa de câmbio é o valor em reais dividido pelo valor em dólar, certo? Então, é só fazer uma regrinha de 3 simples que acha o preço.
Vamos pegar, por exemplo, o ano de 2006. Seria o 2,18 é igual ao preço em reais, que seria o meu X, dividido pelo meu preço em dólares, que é 1,11. Então, ficaria 1,11 vezes 2,18. E dessa forma, a gente vai multiplicando e vai colocando na tabela. Depois de preencher todos os preços em reais, vamos para a coluna do saldo. O saldo em milhões, a gente deve colocar do total da cadeia que a gente está trabalhando. Então, a gente pode pegar do trabalho anteriormente enviado para o professor. São os mesmos valores. Então, é só a gente pegar do trabalho passado, que já foram calculados, e colocar novamente nessa tabela. E dessa forma, calcular para milhões de reais, que é bem simples, da mesma forma que a gente calculou o preço em reais, pegando o saldo e multiplicando pela taxa de câmbio, a gente tem o saldo em reais. Depois de preenchida a parte do saldo, a última etapa do trabalho é o comentário sobre a tabela. E diante dos resultados que a gente obteve sobre essa cadeia e dentro do item mais importante, a gente pode fazer o seguinte comentário, de que a moeda nacional tendeu a se valorizar no período, o que facilita a importação e diminui a renda da exportação, ou seja, tende a prejudicar o saldo comercial. Mas a gente pode observar também que, em sentido inverso a isso, os preços internacionais aumentaram, como a gente pode observar, compensando para os exportadores a valorização da moeda nacional. A gente observa dentro da tabela a valorização da moeda nacional na coluna da taxa de câmbio, porque quanto maior a valorização da moeda nacional, menor vai ser a taxa de câmbio. Como a gente pode observar que houve uma redução da taxa de câmbio entre o período de 2016 e 2008, depois voltou a crescer em 2019 e tendeu a se diminuir até 2012. E com isso, a gente finaliza a terceira parte do trabalho. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. É só entrar em contato com os canais de comunicação do Grupo PET Agro. Muito obrigada pela atenção.